tudo bem? Estamos mais uma vez abrindo as portas do Saramban, esse podcast sobre literatura coreana. E hoje a gente vai trazer uma convidada muito especial que veio aqui de muito bom grado, assim, muita animação. Mas antes da gente apresentá-la e falar um pouquinho sobre o assunto de hoje, a gente gostaria de fazer novamente aquele apelo, que é meio chatinho, mas é necessário, para que vocês sigam a gente nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, YouTube, Spotify, Facebook... que mais? TikTok, e esses todos. E também, caso vocês queiram comprar algum dos livros que a gente mencionar aqui, vamos deixar o link desses livros na descrição. E os livros que a gente vai falar hoje também, que não estão pela Amazon, estão em outro lugar, também vamos deixar o link para que vocês possam comprá-los, tá bom? Oi, pessoal, eu sou a Denise. Mais uma vez a gente aqui junta para falar de mais literatura coreana. Hoje a gente vai falar de literatura infantil coreana, novamente, que é um assunto que tem agradado muito a gente, que a gente está muito feliz que está vindo cada vez mais para o Brasil. E para falar disso, a gente vai trazer uma das pessoas que está sendo responsável por trazer essa literatura coreana para o Brasil. E nada mais é do que a Thaisa Burani, que é a fundadora, né, da Kaikai, que é uma editora que está aí em crescimento, né? E a gente hoje vai descobrir um pouquinho de todos assim, esses bastidores da editora. E vamos começar com a Thaisa se apresentando. Thaisa, obrigada por ter vindo. E assim, fala um pouquinho de você, sua formação, de onde veio essa sua veia para começar com essa editora. Muito bom. Oi, gente, boa tarde. Bom, antes de mais nada, brigadíssima, meninas, Bruna, Denise, por estar aqui. É super bacana pra gente, é uma honra, na verdade. Primeiro podcast que eu participo, então eu fico muito feliz. O podcast é o primeirão. Que honra. Fico super feliz. Legal. Muito bom estar aqui falando desse tema que a gente adora, né? Literatura coreana. Eu também sou da literatura chinesa, japonesa. E vamos que vamos. Bom, falando um pouquinho de mim, eu sou formada na editoração da USP mesmo. Então, eu entrei na graduação fazendo letras, não me formei, acabei indo para EDIT para estudar editoração, livros. Então, eu brinco que eu não sei fazer nada além de livros, porque é tudo que eu fiz na minha vida. Desde a graduação, desde o estágio, já fui trabalhar com editora, nunca trabalhei em outro tipo de serviço ou área ou qualquer coisa. Passei por muitas editoras. E em 2019 foi quando eu me desliguei da Boitempo, que era onde eu coordenava o selo infantil Boitatá. Não sei se os ouvintes conhecem, mas enfim, acho que o Boitatá ainda tá lá, fazendo um trabalho super bacana. Quando eu fui contratada na Boitempo, porque eu já tinha alguma experiência com literatura infantil, e aí a gente foi esse momento de criação de um selo infantil para essa editora que já existia, que é conhecida como uma editora de não ficção, de ciências humanas, de política. E aí a gente concebeu esse selo, né, de política para crianças. Foi quando eu tive esse primeiro contato de falar assim, puxa, eu gosto muito de fazer isso, de propor um catálogo para um público específico. Fiquei lá por quase 6 anos na frente do selo, me desliguei e fui justamente pensar na vida, porque eu queria muito ter a minha própria editora, né? Eu já tinha algumas pesquisas do que eu gosto de literatura para infância, o que eu queria propor para as crianças e tal. E enfim, tirei um ano para pensar na vida e foi nesse ano que eu visitei a China pela primeira vez. Eu fui para a Feira Internacional do Livro Infantil de Xangai, que é parceira da Feira de Bolonha. Quem acompanha um pouco literatura infantil sabe que a Feira de Bolonha é super conhecida, né? Todo mundo fala que tem que ir, que não sei o quê. A Feira de Bolonha foi fundada, um dos fundadores é o Bruno Munari, que é um nome muito importante do design, da literatura infantil. Foi um cara, né, que no Entre Guerras ali mudou o curso da história da literatura infantil no Ocidente. E a Feira de Xangai é uma parceira da Feira de Bolonha. E assim, grosso modo, vamos dizer que a Feira de Xangai atende mais os países do leste e a Feira de Bolonha atende mais os países do oeste. É óbvio que tem intersecções, mas é mais ou menos essa, grosso modo, a divisão. E eu quis conhecer. E foi um choque. Um choque absoluto, assim. Porque como eu estava falando, eu sou dos livros desde sempre, né? Imagina, eu já estou há 15, 16 anos no mercado. E como começou o seu interesse por livro infantil em específico? Olha, foi mais... vou ser bem sincera com você. Foi mais um acidente
Foi meio uma vaga boa que estava aberta, eu ainda era muito nova, estava meio tateando, ainda era meio estagiária. E era uma vaga boa de assistência editorial numa produtora, não era nem uma editora, era uma produtora que trabalhava para editoras. Hoje em dia essa produtora não existe mais, mas era uma produtora que trabalhava para grandes editoras, como uma terceirizada, porque era a época, eu tô falando o quê? 2000 e nada, 2009, 2010, era o auge do PNLD, do PNBE, daqueles programas de governo. Sim. Então a demanda era altíssima. As editoras não davam conta com o pessoal que elas tinham e elas terceirizavam muito. Então, nessa época, existia muita produtora editorial. Ainda existe hoje, mas muito menos. E tinha muita produtora especializada em livro infantil justamente para os programas de governo. Sim. Então, foi lá que eu tive um primeiro contato e foi incrível. Assim, por um lado, eu me apaixonei pelo tema. Por outro, eu ficava muito magoada com algumas exigências dos programas, que eu achava... não burro, mas eu achava muito limitante. Eu achava muito... Acho que é uma coisa que a gente discute muito na literatura infantil, né? Aqueles livros que servem para alguma coisa. Com um fim muito específico. Com um fim muito específico, né? Que tudo bem. Eu acho que, assim, se a gente for olhar para a história da literatura infantil no Ocidente, mesmo no Oriente, mas, enfim, de maneiras diferentes, a literatura infantil, ela nasce disso, né? Ela nasce, grosso modo, século XVIII, com o pessoal pensando com essa ideia de infância que está surgindo nessa época também, né? No iluminismo, na modernidade, de falar, nossa, pera, isso aqui é um pequeno cidadão. Isso aqui é o cidadão do futuro. Então, a gente precisa educá-lo. Então, a gente precisa criar livros que conte ali uma historinha, mas que ensine alguma coisa para as crianças. Então, é dessa época, as primeiras compilações de fábula, os Irmãos Grimm, que é um pouco mais tarde na Alemanha, né? Mas também é por aí. Que é um pouco essa ideia, assim, de você pegar um conto de fada, de você pegar uma fábula e ensinar uma lição de moral. Sim. Né? A literatura infantil, ela nasce disso. Então, até hoje, essa ideia é muito comum. É muito comum, pode perguntar para qualquer livreiro. Chegar um pai, uma mãe, uma tia e falar: ai, a vovó morreu, eu preciso de um livro para meu filho entender o luto. Eu preciso de um livro para o desfraude. Eu preciso de um livro para ensinar a não bater no amiguinho. Então... nos programas de governo, eu acho que isso se acentuava muito. Tinha muita regra. Então, os editores ficavam malucos, que não podia aparecer nenhum detalhe na ilustração com um cigarro, ou com uma cerveja, ou com não sei o quê. E, lógico, assim, não que eu seja contra isso, mas isso limita muito na hora da prospecção, na hora da criação mesmo. Sim. Isso limitava os ilustradores, isso limitava os autores. Isso, assim, era muito complicado. E me deu foi aí que veio essa paixão, assim, de querer trabalhar com isso e, muito entre aspas, tá, gente? Mas consertar algumas coisas que me incomodavam, algumas limitações que eu via. Então, nasceu daí. E desse momento, né, quando você começou a perceber essas limitações todas e tudo, já tinha vindo esse desejo de ter uma própria editora? A partir sim. daí, né? Não, sim, já tinha. Acho que sim, acho que desde a época da faculdade, assim. Acho que quem tá... bom, vocês são da letras, mas acho que vocês conhecerem o pessoal da ECA, o pessoal da editoração, mesmo outros cursos mais criativos, assim, audiovisual, é muito comum o pessoal da graduação, né? O pessoal que está no AV, eu quero ser diretor, eu quero ser montadora, eu quero não sei o quê. Então, na Edit também acontece muito isso. Você vai ter as pessoas que... O sonho da pessoa é ser capista. O sonho da pessoa é ter a própria editora. O sonho da pessoa... sabe, sempre tem essa coisa. Então, para mim, sempre teve esse desejo. Eu sabia que eu ainda estava muito verde, não tinha muita experiência. E mesmo uma coisa que você fala, eu quero ter uma editora, mas para fazer o quê? Né? Acho que isso é uma pergunta... porque tem que achar um nicho, né? Você tem que achar um nicho. Se você vai para varejo, você precisa urgentemente de um nicho. E acho que, acima de tudo, você tem que ter um propósito. Para que aquela editora? Já existe um monte de editora, gente. E editoras muito boas. A gente tem editoras muito boas no Brasil hoje. O Brasil... eu acho que não deve para ninguém em termos de literatura infantil, tanto no sentido da produção mesmo dos nossos autores, como no sentido da própria editoração. Assim, os nossos livros são muito bons. A gente tem limitações técnicas, por questões de gráfica, de papel, disso, daquilo, mas eu acho que a gente está num patamar de excelência já. Então é um pouco isso. Você vai criar uma nova editora para quê? Por quê?
isso que você fala, acho que tem muito sentido também nessa questão. Hoje a gente tem visto realmente, né, o quanto é importante a curadoria. Porque a gente vê aí, por exemplo, não só na questão de editoras, mas o tanto de livrarias, assim, cadeias grandes que estão quebrando, enquanto as livrarias de rua, que têm uma curadoria mais específica, estão crescendo, né? E isso era impensável há 10, 15 anos atrás, né? Como assim, você dizer que a cultura, quando eu era jovem, se falar que a cultura um dia ia morrer e as livrarias de rua iam voltar, lógico, para mim isso era um sonho. Eu queria muito que isso acontecesse. Mas ao mesmo tempo você fica, como? Não isso é impossível. Incrível. Isso é impossível. E aí, de fato, eu acho que a chave está aí, na questão da curadoria. E também, não que eu seja contra os programas, tá, gente? Eu acho que eles fazem muita falta em muitos aspectos para todo mundo da cadeia, tanto para quem está produzindo quanto para quem está consumindo. O acesso ao livro ainda é muito restrito no Brasil, a gente precisa dos programas, mas eu acho que se tinha um efeito colateral negativo é que ele deu sim uma esterilizada no mercado. Não tinha espaço para livraria pequenininha, não tinha espaço para editora pequenininha. Não tinha espaço para experimentação, você tinha que seguir uma cartilha. Quem conseguia experimentar na época ainda eram as grandes, né? A gente está falando da época que foi o auge da Kozak, que podia se dar ao luxo de experimentar coisas, a própria companhia. Então, assim, você não tinha como brigar com isso. Até voltando um pouco atrás, quando eu fui chamada para Boitempo, a ideia da Boitempo era justamente participar dos programas. Só que eles me chamaram para trabalhar lá em 2015 e os programas foram encerrados naquele ano. Caraca. E aí o projeto quase foi abortado. E eu lembro não só de mim, assim, eu mesma fiz muita campanha para isso, mas o resto da equipe também fez perante a diretoria, de virar e falar: temos uma oportunidade. Se os programas acabaram, o varejo vai voltar. A gente pega o varejo. A gente nicha. A Boitempo já é uma editora muito nichada, com um público muito fiel. Essas pessoas têm filho, essas pessoas têm alunos, essas pessoas têm sobrinhos. Vamos publicar para essas pessoas. Sim. Então você acha que esse término, né, desses programas ali, meados de 2015, foi o que proporcionou para que de certa forma, editoras sim. mais independentes... Eu acho que sim, eu acho que sim. Claro, os programas estão voltando, eles têm que voltar. Sim. Eles têm que voltar. Eu acho que não tem por onde. Não estou falando mal, não estou criticando, mas eu acho que tinha esse colateral, sim. Teve um rearranjo de mercado que estava funcionando muito bem. Grandes grupos trabalhando para atender demandas muito específicas governamentais de distribuição de livro. E por mais que isso seja bom, tem um colateral. E eu acho que o colateral era esse. Tanto que, assim, eu lembro de muita gente do mercado mesmo, gente graúda, falando pro pessoal da Boitempo: não façam isso, vocês vão perder dinheiro. E pelo contrário, a gente dobrou o faturamento anual da editora com os primeiros 4 livros. Então tem uma coisa, a gente viu uma potência ali muito grande e eu me senti pela primeira vez falar: putz, tá, acho que agora dá para encarar, tanto por esse cenário externo, quanto acho que eu cheguei em algum ponto de alguma maturidade que dá para começar a brincar de fazer alguma coisa. E aí, enfim, voltando pro ponto, quando eu fui para Shanghai, esse foi o grande choque. De olhar para aquilo, porque é isso, assim, quando eu fui para Shanghai em 2019, eu já tinha muitos anos, já tinha mais de 10 anos de mercado e de literatura infantil. Olha, literatura infantil. Já tinha 10 anos de literatura infantil. E assim, já tinha ido para Bolonha, já tinha ido para Bogotá, já tinha ido para outras feiras internacionais que a gente frequenta, e você acaba pegando uma sensação que você conhece todo mundo. Não só os autores, os livros, as editoras, como quem trabalha no meio. Realmente, infelizmente, é a visão eurocentrista que a gente Exatamente. tem. Que a gente já conheceu tudo. Exatamente. Então, assim, quando você chega em Bolonha, você encontra a sua amiga da Espanha, de Portugal, da Itália, não sei o que, você acha que resolveu ali. E a Ásia fica um mundo à parte. Mundo à parte. Eu já achava legal. Eu já tinha uma coisa de olhar e falar assim: nossa... Quando eu ia no stand da Coreia, eu falava: isso aqui é diferente. Eu não sei dizer porquê, mas isso aqui é diferente. Porque, mas era aliás, só... aí a gente já tinha aqui Suzy Lee, né? A gente já tinha a Suzy Lee. E vou te falar, por muitos anos eu achei que a Suzy Lee era americana. Olha! Eu achava que ela era uma sino-americana, uma Asian American. Não sabia nem que ela era da Coreia.
Aí depois, quando eu soube que ela era coreana, eu achava que ela era uma coreana americana. Sim. E depois que eu fui entender, não, ela nunca morou nos Estados Unidos. Ela é coreana. Ela é coreana. Ela nunca saiu de lá. Quer dizer, saiu, foi pra Singapura, enfim. Mas mas ela é isso. E foi um choque. E de ver os outros livros e falar, nossa, não é só a Suzy Lee. Tem alguma coisa aqui. Sim. Você tem uma literatura que é muito silenciosa, muito introspectiva, e eu não sabia dar nome aos bois, até porque eu não falo coreano. Mas me chamava a atenção. Isso foi uma sementinha que ficou lá atrás, aquela pulga atrás da orelha, né? Eu não conhecia Luiz Girão na época. Isso foi em que ano? Foi em 2019? A viagem, sim. O que eu tô falando dessa coisa da Coreia foi uma coisa mais 16, 17, 18. Entendi. Sempre que a gente ia pra uma feira e eu via alguma coisa coreana, me dava uma... Nossa, Entendi. eu preciso olhar mais pra isso aqui. Mas ficava ali. Quando eu fui pra Shanghai, foi aquele choque. Porque eu entrei naquele pavilhão gigantesco, com a mesma identidade visual de Bolonha, o mesmo esquema, né? As mesmas propostas, assim. O evento se estrutura de uma forma muito semelhante. E aí você se sente uma idiota, porque você não conhece um nome de editora, você não reconhece uma capa, um personagem, um autor. Eu lembro de ver um autor entrar escoltado, com criança gritando, querendo pegar autógrafo, que eu olhei e falei, não tenho a menor ideia quem é. Não sei até hoje quem é. Então tem uma coisa assim que eu olhei... quando você se depara com a sua própria ignorância, é muito impressionante, né? E aí eu falei, nossa, eu preciso entender isso aqui. Eu quero entender o que está acontecendo. E não só isso. O próprio fato... Foi uma viagem... Você não vai para a China para ficar 2 dias, né? Eu acabei ficando bastante tempo. Não bastante tempo. Fiquei 20 dias. Mas foi o suficiente para conhecer Shanghai, conhecer um pouco os arredores, ter algum contato com a cultura, ter algum cuidado... Além da feira, né? E foi um choque absurdo. Absurdo, assim. De falar, meu Deus, o mundo mudou. O eixo trocou. Trocou. E a gente tá ficando pra trás, A gente tá ficando pra trás. Europa e Estados Unidos já era. Acabou. Sim. Essa hegemonia acabou. Shanghai tem de tudo, Shanghai. E é tudo. E eu vi, assim, uma China que, né, mesmo... Eu achava que eu não era uma pessoa preconceituosa. Eu não viajei pra China achando que eu ia encontrar uma bagunça, ou um lugar sujo, ou, né, esses exotismos que às vezes as pessoas pintam da China. Mas mesmo assim foi um choque muito grande. Você vê uma cidade absurdamente limpa, muito bonita, muito organizada, silenciosa, porque só tem carro elétrico, só tem moto elétrica. As pessoas belíssimas, se vestindo muito bem, com uma moda que você olha assim e fala, meu Deus, acho que era assim que uma brasileira se sentia indo para Paris Nova York. nos anos 20. Uhum. Tipo, você olhar e falar, nossa, eu não conheço essa roupa, eu nunca vi essa bolsa, eu nunca vi esse corte de cabelo. Pessoal pagando tudo com celular. Então, eu voltei pro Brasil até angustiada, me sentindo mal. Me sentindo, assim... eu sempre faço essa anedota, assim. Eu não tenho filhos, nem pretendo ter, mas eu tenho sobrinhas. E eu voltei pensando nelas, falando, as meninas precisam aprender chinês. Não tem a menor dúvida. Elas têm 4, 5 anos, elas precisam aprender chinês. Não tem por onde, assim. O mundo mudou totalmente. Quando elas forem adultas, elas precisam ter contato com a Ásia. Não só com a China, mas... Né, a coisa tá virando ali. Foi aí que eu fui conhecer o Luiz. Participei do curso dele lá em 2020, pré-pandemia, sobre literatura infantil coreana. E aí eu entendi porque que me chamava tanto a atenção aqueles livros, né? Porque a Coreia, isso, elevou a um patamar artístico, assim, a coisa da literatura infantil. Então começou a me martelar isso, assim. Porque acho que antes de mais nada, gente, uma coisa que é muito importante frisar qualquer pessoa que trabalha com literatura infantil, de qualquer natureza, a gente está falando essencialmente de formação de imaginário. Sim. Então, acho que a angústia minha vinha muito daí, assim, de falar assim, as crianças brasileiras, elas não podem copiar a ignorância dos pais dela. Elas vão ter que ter um imaginário mais plural, mais diverso e mais conectado com essas culturas que parecem tão distantes das nossas. E o livro infantil, eu acho que ele tem esse poder muito grande de criar relações de afeto. Então, quando a gente publica um livro que é gostoso, que é afetuoso, que é bonito, mostrando o Ano Novo Chinês, algumas questões de culinária, algumas questões da cultura,
mesmo que seja periférico, assim, o livro não é sobre isso, mas está ali no livro, você está criando, né? Você está entrando em contato com o outro. Sim. Né? Tipo, a gente tem, sei lá, acho que uma coisa muito forte da literatura infantil que a gente aprende muito cedo. Qualquer pessoa que trabalha com literatura infantil acompanha o trabalho da Biblioteca da Juventude, de Munique, que foi fundada por uma jornalista benfeitora, enfim, era uma mulher incrível, assim, do entreguerras, chamada Yela Lepman. Ela foi uma sobrevivente de guerra, ela acolhia órfãos de guerra, e ela foi uma das pessoas que falou assim: se a gente quer viver um futuro sem guerras, as crianças, a gente precisa educar as crianças. Uhum. E a gente só vai encontrar a paz se a gente conhecer o outro. Uhum. E a literatura é um canal muito poderoso para fazer isso. Uhum. Então, né, através do livro, através da literatura, isso vale pra gente, tá? Mas para uma criança isso também é muito forte. Sim. Você entrar em contato com o outro, né? Você entrar em contato, você vê num livro, com livros que a gente tem, assim. Nossa, olha, o Ano Novo Chinês tem neve. As pessoas não usam branco, as pessoas usam vermelho. Tem o dragão, tem a lanterna. É muito diferente e, ao mesmo tempo, você passa a entender, você passa a conhecer. Né? Eu acho que o ódio vem muito da ignorância. Sim, com certeza. E, Thaisa, você acha que essa criação, esse estímulo desse imaginário na literatura infantil, então vem primeiramente dessa criação de laços de afeto? Uhum. Você acha que essa é a grande base que permite com que a gente possa estimular nessas crianças e também nos adultos que consomem e que tem essas crianças internas também, a estimular realmente esse imaginário e se abrir a novas culturas? Você acha que é pela criação de laços afetivos, de laços de afeto? Também, acho que esse é um ingrediente muito essencial, assim, porque a partir do momento que você entra em contato com aquilo, você conhece. Se alguém vier pra você depois e falar: chinês é tudo porco, chinês come cachorro. Você vai falar: não. Não é. Eu sei que não é. Porque eu vi que não é. Tipo, eu tenho um carinho por aquilo, né? Tem uma personagem que eu gostava, tem uma história que eu gostava quando eu era criança. Eu acho que tem muito... Tem muito esse poder, assim, sabe? E acho que é um pouco esse o ponto, assim. Você precisa conhecer o outro. Perfeito. Né? Eu acho que uma coisa que você fala também, isso do imaginário, eu consigo ver bastante nas produções coreanas e também nas chinesas, japonesas. Essa questão de não deixar a história tão mastigadinha, ou até mesmo a ilustração, e aí permite que a criança preencha aquilo, não faz de conta dela. Exato, não, perfeito. Isso é muito legal. Isso é muito legal, isso é muito poderoso. Acho que uma das potências do livro ilustrado é justamente essas janelas que se abrem, né? E aqui, acho que dá pra gente falar uma coisa bem específica do tema, que não vai valer não só para a Coreia, mas vale também para a China, vale também para o Japão, em certa medida, mais ou menos, não toda a literatura japonesa. Mas, como a gente estava falando um tempo atrás, a nossa literatura infantil aqui no Brasil, então, ela bebe muito de fontes eurocêntricas, que vem muito dessa ideia da lição de moral. Sim. Né? Do futuro cidadão, então da fábula, do conto de fadas, dos irmãos Grimm, né? Vem muito daí. Então é muito aquela história da jornadinha do herói, do protagonista que, né, ele sai de um lugar, passa por um processo, aprende uma lição, ou no sentido do herói ou no sentido do anti-herói, né? O Pinóquio é um grande anti-herói, ele faz tudo errado, e aí ele aprende que não era pra faltar na aula, nananana. Acho que a gente tem essa base muito forte. Só que na China, principalmente, e a Coreia, isso vale para a Coreia também, eles bebem de fontes confucionistas, budistas. Então você tem sim, pegando carona no que você falou, Denise, você tem sim narrativas mais abertas. Claro que também tem a coisa da moral. Claro, isso fazendo um paralelo aqui, e acho que isso vale mais para a China do que para a Coreia.
A China é muito forte em livro educativo, paradidático, informativos, mesmo didáticos. Então, sim, na China você também tem uma bandeira muito forte dos livros que precisam ensinar coisas, tá? Isso também vai acontecer. Mas na literatura, quando a coisa fica um pouco mais aberta, um pouco mais livre, você vai ter livros que não são tão palatáveis para o público ocidental por causa disso, porque eles bebem de fontes diferentes, né? E aí, de novo, a gente está falando de formação de imaginário, que acho que passa um pouco por aí, assim. Se você for pensar no brasileiro médio, o nosso imaginário é muito calcado, não só na cultura europeia, mas também, bom, que vem daí, a gente é muito calcado no imaginário católico, né? E lá não. Eles não, né, o catolicismo não diz quase nada para eles, né? Mas o budismo sim, o confucionismo sim, o taoísmo sim. Então eles têm outra moral mesmo, são outras questões morais, são outras. Então, se vai ter uma lição de moral no texto, é outra moral, né? Então isso eu também acho muito importante a criança brasileira ter contato, porque enriquece. Com certeza. Né? É que nem o médico que fala pra você comer comida colorida, tem que ter variedade. Cultura é a mesma coisa, gente. E isso é uma coisa que os leitores brasileiros estão começando já entendem bastante quando a gente fala de literatura para o público adulto. A gente sabe que a gente tem que ter contato com vários escritores de todos os continentes e tudo isso. Exato. Mas que para o infantil ainda... Tá caminhando mais devagar, né? Mais conservador, parece. Sim, até porque muita gente não entende isso como literatura. Olha só. Começamos né? lá de baixo. Tem muita gente que acha que livro de criança... Bom, tem muita gente que fala isso, livro de criança. E às vezes acha que é só para ensinar a ler e escrever. O livro de banho, que tem a fazendinha, então a vaquinha, o porquinho, faz barulhinho. Tanto que acho que o Luiz toma muito esse cuidado, e muitos colegas meus tomam muito esse cuidado. A gente tenta sempre falar literatura para a infância. Porque é literatura. Inclusive os adultos leem, inclusive os adultos se emocionam. Sim. Né? Tipo, a gente, voltando aos livrinhos da Kaikai, a gente tem muito leitor adulto. Muito leitor adulto. Tipo, ou porque acha o livro lindo, ou porque tá aprendendo mandarim, tá aprendendo coreano, a gente tem livros bilíngues. Então tem esse contato. Ou simplesmente a pessoa se interessa por literatura, vê aquilo ali, acha muito diferente, fala, nossa, esse livro é uma graça. E eu tenho esse livro, não tenho filho, não é para nenhuma criança, é para mim. Acho que é um pouco, né? Muitas professoras também, é uma coisa muito comum, professor comprar os nossos livros, mesmo que não tenham filhos, mesmo que não vá necessariamente levar para a sala de aula, mas como está em contato com aquilo o tempo todo, quer saber o que está acontecendo, acham os livros legais, valorizam. Então, acho que tem um pouco essa questão, né? Hoje a gente fala muito disso, graças a Deus, muita coisa mudou de 5, 10 anos para cá. É impensável pensar um festival literário hoje sem autoras negras, indígenas, de outros estados fora do eixo Rio-São Paulo, com outras narrativas, né? Se você vê uma mesa com um bando de homem branco de 50 anos, você já fala, não quero ver isso aqui, porque isso aqui não vai me acrescentar nada. Verdade. Tipo, a gente não quer saber disso. A gente quer diversidade na literatura e tal. Não quero livro sobre essas temáticas, mas feito por essas pessoas. E como você falou, Bruno, eu acho que isso vale sim para a literatura infantil, mas as pessoas ainda não atinaram, porque ainda existe um pensamento muito forte de que o livro infantil ele serve para algo, né? Para aprender a ler e escrever, para domesticar a criança, né? Isso que precisa primeiro de uma desconstrução do próprio adulto, para depois chegar na criança. Exatamente. E falando nisso, foi muita coincidência. Algumas semanas atrás, quando a gente estava pensando, né, em fazer esse episódio, eu me deparei com uma citação que me marcou muito, assim. Eu vou ver se meu húngaro básico agora ajuda. É do Sándor Ferenczi. Ele é um pupilo do Freud. Foi, né? Um pupilo do Freud. E aí ele tem uma frase que eu achei belíssima. Ele fala assim: se você raspar o adulto,
você encontra a criança. Olha. Eu fiquei, gente, então assim, ao mesmo tempo que é um ato tão simples, que é só você fazer assim que vem essas infâncias, Sim, né? Que a sim. gente suprime aí. E também é um ato meio violento, porque você tem que forçar o adulto a enxergar que existem crianças que habitam, né, ainda. Então, acho que também tem que construir essa outra mentalidade que a gente ainda tem essa Nossa, criança total. e a gente tem que alimentar elas, né? Claro, não, com certeza. Qualquer psicólogo vai falar isso, né? De, Não tipo, é? cadê a sua criança interior, né? Do que ela tem medo, do que ela foi privada. O que ensinaram para essa criança que hoje limita o adulto. Né? Porque a gente acha, eu não sou capaz de fazer isso. O que aconteceu na sua infância que te levou a acreditar nisso, né? Então, acho que é isso. Você tem, primariamente, uma literatura infantil visada para domesticar a criança a favor do adulto, né? A criança obediente, a criança que tem que seguir aquele código. E hoje, graças a Deus, e há muitos pesquisadores e há muita gente boa que está trabalhando no mercado, você tem pessoas falando, não, pera, a criança é um sujeito. Sim. Ela tem que aprender a pensar. Vai ter livro que ela vai gostar, vai ter livro que ela não vai. E isso acontece. A gente vê muito isso em roda de leitura. Tem livros que crianças da mesma idade, da mesma escola, que convivem entre si, vão pirar naquele livro e outras que não vão curtir, porque ela curte outra coisa, porque ela quer outra coisa. Né? Cada uma vai ler de um jeito, vai imaginar coisas diferentes, vai chegar em lugares diferentes. E isso não só na primeira leitura, isso na segunda, na terceira, na 10ª leitura. Né? Às vezes uma criança mais velha fala, nossa, eu tinha esse livro quando era novinho, e agora, relendo, eu percebi coisas que eu não tinha percebido antes. Porque, sim, o bom livro ilustrado, ele tem camadas. Com certeza. Tem camadas e camadas. Não é à toa que, às vezes, o adulto se emociona tanto. Porque é aí que você fala essa coisa da criança interna. Vai lá no interior. Ele vai lá dentro, ele pega, né? Claro, o adulto, ele já tá mais cognitivamente preparado para aquilo, para aquela leitura. A criança ainda está se habituando, conhecendo, né? Tá em formação, tem uma maturidade emocional que precisa acontecer. E ele vai ver ali coisas que, meu Deus, vão falar diretamente lá no fundo. Ele não sabe nem por que ele tá chorando, mas ele tá emocionado ali com o negócio, sabe? É muito... E dito tudo isso, Thaisa, de toda essa dificuldade que a gente tem em fazer o adulto entender a importância da literatura para a infância, como que foi quando você teve essa ideia de abrir uma editora? E assim, como que assim as pessoas ao seu redor receberam essa ideia? E quais os desafios que você enfrentou para fazer essa ideia vingar, né? Ah, nossa, muitos, e acho que ainda enfrento. Mas para começar... A editora tem 2 anos já, certo? Vocês Sim. começaram em 2021. 21, exatamente. Então já temos 2 anos. A gente tem 2 aninhos, 12 títulos. 12 Cara, são muitas dificuldades, né? Muitas, assim. Acho que principalmente financeiras, né? Eu não sou herdeira. Não tem... E a Kaikai é uma editora independente. O que isso quer dizer? Não tem ninguém por trás. A gente não recebe apoio de instituto, de nada. Não tem dinheiro nenhum. Então é tudo mais lento, não dá para fazer tudo de uma vez. Então acho que atualmente o catálogo da Kaikai ainda nem reflete plenamente a proposta da editora. Porque acho que você acha? eu acho que ainda falta tanta coisa. Olha. Porque acho que assim, a gente, lógico, estamos começando e acho que estamos começando bem. Acho que tem coisas já muito diferentes que as pessoas reparam. A Kaikai ainda é muito associada com literatura chinesa. Então, quando a gente começou a fazer coreano, agora a gente tem um primeiro nipo brasileiro, já chamou muita atenção das pessoas. De quebrar. Ah, mas não era livro chinês? Aí você fala, não, calma. Eu sempre achei que era chinesa. Que a gente partiu daí. Eu achava que o nome era Tsai Tsai. Muita gente, sim. Muita gente acha, porque a gente... Né, porque no português a gente escreve com C, e se em chinês tem esse som mesmo, o certo seria escrever com K. Mas a gente tem um ideograminha. O nome oficial mesmo, ele tem um significado em chinês também? Então, vamos lá. O nome, na verdade, não tem significado nenhum. Pronto, gente, acabou o mito. A gente, assim, eu fui descobrir depois. Foi um nome que se impôs. Era uma coisa que, tipo, toda vez que eu pensava na editora, me vinha essa coisa do Kaikai. Acho que um pouco pelo Kaikai Balão. E eu pensava muito na estrelinha cadente. E eu seguia essa intuição, assim. Foi uma coisa muito... Sem pensar muito, sabe?
quando eu comecei preciso conversar com as editoras chinesas, então eu preciso de um ideograma para representar a editora, a Verena Veludo, que é a nossa principal tradutora, que é lá da Unesp, ela é professora de chinês e tal, ela que fez essa pesquisa pra gente, porque eu falei, o que quer dizer Kai Kai em chinês? Ela falou, não quer dizer nada. Mas assim, Kai pode querer dizer muitas coisas, né? Quem tem noção de mandarim sabe que dependendo do tom, é uma palavra ou outra. Ela falou, a gente pode inventar um tom já, porque não tem tom, né? O português, ele não se baseia nisso, né? O tom pra gente é emoção, não é semântica, né? Então a gente escolheu um ideograma no quarto tom, então Kai, bem fechado, assim, que significa alegria. Então veio Caixin da China. Tipo isso. Kai de Caixin. Então Kai. Assim? Kai. Alegria. E é isso. Aí a gente usa o ideograminha, que é muito fofinho, inclusive. Ele parece uma coroinha. Uma porta. Não, esse é um outro. Esse é o de abrir. Esse é o de abrir. Tem aqui não, né? tem. Depois a gente pesquisa. Tá bom. Mas ele é muito curiosa. bonitinho. Ele é ele tem meio um spark, assim, em cima. Então ele é super fofinho. Então ficou por aí, assim. Entendi. Então, dependendo do meu humor, eu respondo uma coisa diferente no dia. Eu espero que o seu humor esteja feliz aqui, alegre, para responder isso, mas tudo bem. Então, assim, a gente é meio isso, assim. Quando eu quero encurtar a conversa, eu falo, significa alegria em chinês. Pronto, todo mundo acha a coisa mais linda e tal, então é isso aí. Mas, sendo muito sincera, foi um nome que mais se impôs do que necessariamente eu fiz uma pesquisa, fui atrás, foi uma coisa que acabou ficando. Mas, enfim, Denise, voltando na sua questão das dificuldades e tal, eu diria que as dificuldades são sempre mais ligadas ao financeiro mesmo, porque é isso, às vezes você não tem muita bala para fazer marketing, para estar em todos os lugares, para competir no sentido do desconto, porque às vezes você não consegue dar muito desconto. Como todos os pequenos negócios, né? A gente é muito local. Então, onde a gente vai se dar bem? Em feira de livro. Vai ter uma feira na escola tal, vai ter a Flip, vai ter a feirinha no Pacaembu, vai ter não sei o quê. A gente vai muito pra feira porque ali no tete-a-tete com as pessoas se interessam, pegam os livros. Ai, que diferente. Eu não trouxe hoje para mostrar, mas tipo, a gente tem... acho que a Mulan, a nossa versão da Mulan é um bom exemplo disso, porque a ilustração é toda feita com papel de seda. Eu tenho esse, é lindíssimo. Tô louca pra comprar esse. Ele é muito lindo. Sou apaixonada. Ele é muito, muito lindinho. E tem essa coisa do diferente mesmo, né? Da pessoa olhar e falar, nossa, que diferente. Mas o que é isso? É aquarela? Aí você fala, não, é papel de seda. É papel de seda sobreposto. Por quê? Porque o papel de seda essa brincadeira da decoração do papel de seda é muito tradicional na China, né? Eles recortam no Ano Novo para fazer os ideogramas de prosperidade, dos bichinhos do signo, né? Essa coisa do papel picado, essa arte em papel picado é muito, muito tradicional na China. E essa autora, né, que é a ilustradora do livro, ela traz muito isso para o trabalho dela, assim. Ela traz essas técnicas tradicionais de desenho e o papel picado para colorir. Depois ela só finaliza no computador para apagar alguma imperfeição, mas é tudo papel de seda. E a gente achou muito bonita essa sobreposição, né? Você pegar a história da Mulan e recontada por duas autoras que são contemporâneas, né? A escritora a escritora já é uma senhora, assim, ela é uma Ana Maria Machado da China, assim, ela é super conhecida, que recontou essa história da Mulan numa perspectiva mais atual mesmo, né? Contada a partir do olhar de uma menininha que mora em Shanghai, inclusive, a protagonista do livro, que vai recontar a história da Mulan através do olhar dela. Então, acho que isso é muito bonitinho, né? Uma menininha chinesa recontando a história da Mulan com o que ela lembra da história. E essa autora que faz a ilustração, ela usa essa coisa super tradicional, super antiga, mas super atualizada, de um jeito que não se usa tradicionalmente, né? Você usar o papel de seda para colorir, para fazer as massas de cor ali, sobrepor as massas de cor. Então, lógico, quando você está ali no contato com o público, isso chama muita atenção. Mas é muito difícil fazer as pessoas entenderem isso. É muito difícil comunicar isso vindo de fora, né? Se você não tem como pagar um puta marketing, ou você não tem
como imprimir um banner não sei aonde, né? É difícil você comunicar. Mesmo a questão da aquisição de direitos. Gente, aquisição de direito é tudo feito em dólar, né? Então, o dólar tá 5-1. Então, você vai muito... A Kaikai ainda é muito artesanal, né? Ela vai indo muito aos poucos, até porque é isso. A ideia não é que ela seja um sucesso mercadológico. A ideia é trazer... é prover uma coisa que ainda não está acontecendo no Brasil, que é sustentar, pelo menos, né? Pelo menos, sim. Mas eu acho que a ideia um retorno. É meio essa, assim, você criar essa ponte que ainda não existe de uma forma plena. Claro, assim, não vamos mentir. Já foram publicados muitos livros de origem chinesa no Brasil. Tá? Já existe literatura infantil chinesa sendo publicada no Brasil. Coreana nem se fala. A gente tem muita literatura coreana infantil publicada no Brasil. Mas não sem esse propósito que a Kaikai tem. Que a gente quer fazer uma ponte com essas literaturas, né? Se você for ver o que a gente já tem publicado aqui de China, Japão, Coreia, principalmente, no Brasil até hoje, claro que eu estou generalizando, mas é muito possível você dizer que são livros muito palatáveis para o leitor ocidental e que muitas vezes você sequer percebe que o livro é de origem chinesa ou que o livro é de origem coreana. Sequer isso aparece, sequer é tão universal aquele tema. Claro, são livros muito bons, por isso são universais. Vão falar com qualquer criança de qualquer parte do mundo. Vai tocar qualquer criança. Mas não tem esse propósito de, não, a gente quer criar uma ponte, a gente quer formar um novo imaginário, a gente quer que as crianças brasileiras tenham contato com uma literatura, entre aspas, autenticamente chinesa, coreana, japonesa, enfim. E que vai trazer temáticas culturais. Temáticas culturais. Lógico, a gente sempre fica, voltando nas dificuldades, acho que a gente sempre fica nessa linha fina de também não cair numa coisa didática, né? Numa coisa de, vamos ver como é que é na China, como é diferente. Não cair nisso. Sim. Né? Você ter um livro que vai falar sobre amizade, família, mas que aparecem ali elementos, ou que é contado de um jeito narrativo mesmo. Você tem uma estrutura narrativa que é diferente. Que é, né, como a gente estava falando, que vem de uma base mais confucionista ou de uma base mais taoísta, vai ter uma narrativa mais aberta. Então, é um livro que, em alguma medida, vai causar um estranhamento. Vai causar nossa, não sei se meu filho tá... Isso é uma coisa que a gente escuta muito. Não sei se meu filho tá pronto para isso. É muito diferente. Eu queria uma coisa mais normal. Tradicional ali da coisa. Mas isso que você fala até de trazer uma literatura que não seja tão assim didática, vamos dizer. Vocês não têm, então, nenhum interesse em, por exemplo, pegar essas coleções que falam, por exemplo... Eu já li alguns, especificamente da mitologia chinesa, que são livros infantis de mitologia chinesa. Não teria esse interesse em trazer? Não, a gente até tem. Também. Não, a gente até tem, sendo bem sincera. Assim, por isso que eu estava falando agora há pouco, que eu acho que eu ainda não cheguei no ponto que eu queria que a Kaikai tivesse chegado. Entendi. Acho que tem muita coisa que a gente quer fazer ainda e ainda não foi possível de fazer. Por exemplo, pegando coisa da mitologia, eu sou apaixonada pelo Rei Macaco. Ou pela história do Nedia. São 2 livros que eu com certeza quero muito, muito, muito publicar. Mas qual? Eu li... É meio difícil fazer essa seleção, né? Teve uma época que a Biblioteca de Xangai deixou aberto online alguns livros infantis. E tinha coleções inteiras, assim, de mitologia. Eu lembro que eu li um de Niuá, que era super fininho, assim, super bonito. Simples a leitura, sabe? E a gente fala isso também porque tem um coreano que a gente super queria que viesse pra cá, que é o Paektusan Yagi. Que também uma questão de fundação, não é? Eu acho maravilhoso isso. Eu acho isso super bonito. Acho que tem essa dificuldade da seleção mesmo, porque você vê livros maravilhosos e às vezes eles fazem parte de uma coleção e aí você vai ter uma dificuldade técnica que muitas vezes você precisa contratar a coleção inteira. E aí você não tem bala. Porque assim, um livro individual, você vai contratar, vai custar o quê? $3.000, $5.000? Uma coleção inteira, gente... É 5 dígitos, entendeu? E aí é uma coisa que você fala, eu não tenho. Mas não acho consigo. que o Paektusan Yagi não é de coleção.
É porque ele é grande, né? Ele é grande. Ele é robusto, Mas assim, então- mas eu não sei quanto que seria isso, né? Mas então, por exemplo, tanto aqui a menina que Amava as plantas. amava as plantas quanto a Romulan, eles são os livros mais grossinhos também. São. Acho que a gente Então, tem... olha, fica aí, vai pensando aí no A gente quer, viu? A gente... Não, é uma proposta. Inclusive, não só isso. Eu acho que tem uma coisa... Quando a gente tiver maturidade para isso, né, sustentabilidade para isso, um passo que eu gostaria muito de dar, que inclusive é uma coisa que eu converso muito com o Girão, é de literatura juvenil. E aí, no caso dos chineses, você vai ter, por exemplo, você tem belíssimas adaptações de grandes clássicos chineses, né? De clássicos, assim, às vezes milenares, né? A coisa lá do Quarto Vermelho. Você tem esses clássicos chineses. Da Câmara Vermelha. Isso. O Sonho da Câmara Vermelha. Que são muito bonitos. Você tem coleções na China hoje que fazem isso de uma forma muito séria e não reducionista, assim. São adaptações bem feitas. Claro, vai ter de tudo. Vai ter umas porcarias e vai ter umas coisas legais. Como no Brasil. A gente consegue encontrar boas adaptações da Odisseia, o que quer que seja para um jovem, e adaptações muito ruins. Sim. Então, essa seleção é muito difícil de fazer. Mas sim, tá super no radar. É uma coisa que a gente quer muito fazer. O autor já tá aqui no Brasil, que ele já publicou o Guarda-Chuva Amarelo. É dele. Já tá Ele é assim, ó. maravilhoso. E o Luiz também tá Nossa, assim. Luiz, cadê você? Alô? Alô? Ô, Thaís, uma outra dúvida. A gente tá aí falando de... a Kaikai já tem 12 títulos, certo? Publicados. Sim. Então, a gente tem 2 coreanos, um japonês... 5 chineses. 5 chineses, 2 colombianos? Ou é um colombiano? 2 colombianos e um brasileiro. Que vai brasileiro. lançar agora, certo? Não, já foi sino lançado. coreano, né? Que a gente tem a tela de E Lu. o sino coreano, sim, que é a tela de Yulu, sim. E a gente tem um brasileirinho, filho único, por enquanto. Sim. Que é a Ru, que é uma aposta completa dos gatos. Não sei se vocês viram. Eu vi, ele sai pra venda, né? Ele Tá acho que isso é um probleminha do site. Ele deveria já estar normal. Ele já lançou. lançou. Ah, tá. Ok. Entendi. Não, ele tá lançadíssimo. Foi uma super aposta de autores estreantes que a gente fez. E é um livro que conversa muito sobre mestiçagem mesmo, né? Ele até... O próprio autor Ele é sino-brasileiro, Aham. mas ele mora em Berlim. Olha. E ele conta que em Berlim acontece muito das pessoas não entenderem de onde ele é. Porque as pessoas olham pra ele e falam: você é do Vietnã, você é das Filipinas? Ele fala: não, sou do Brasil. Aí ferrou. Aí Ninguém entende nada. Porque ele fala: não, eu sou de família japonesa, mas misturada com família brasileira, que tem sim traços indígenas. Tanto que ele tem a pele mais escura. Nossa, Então é uma coisa, eles não entendem, eles simplesmente não entendem. E ele tem uma afilhada que se chama Ru, é daí a homenagem, que é filha de uma coreana com um alemão. E um alemão, assim, loiríssimo do olho azul. Então ela nasceu, o quê? Uma japonesinha, coreaninha com um olhinho azul. Então ninguém entende nada também. Ninguém fica, da onde você é? Você é do Japão, você é da China, você é da Coreia, você é porque seu olho é azul. Nada faz sentido, sabe? Não sabem se ela é do leste europeu, porque ela tem o olho puxado, mas tem o olho claro, é meio aloirada. Então fica uma coisa... e ela se irrita muito com isso. Porque é o tempo inteiro, em qualquer lugar. Gente, ela não tem 6 anos. Meu Deus. E ela já se irrita com isso. Porque em qualquer lugar que ela tá, tem essa questão. E tem essa coisa de, em casa, falar alemão com o pai, mais coreano com a mãe. Um pouco como o que a gente estava conversando agora há pouco sobre o livro da Michelle Zauner. Tipo, que ela fala isso. Eu sou uma pessoa inteira, mas parece que eu não sou. Parece que eu sou meia. São 2 facetas assim que você não... O tempo todo. Ela falou, não pode ser uma só, né? Eu não sou uma só. Se eu tô nos Estados Unidos, eu sou uma meia coreana, meia isso, meia aquilo, ninguém sabe de onde eu vim, fica todo mundo me perguntando o que eu tô comendo, não sei o quê. Se eu tô na Coreia, eu falo: não, você não é coreana, você é americana, você não sabe comer a nossa comida, você não sabe preparar, você tem a cara diferente, você tem a pálpebra dupla. E ela fica tipo, eu sou uma pessoa. Sim. Isso também que o Monge também traz nos quadrinhos dele. Que o Monge Sim, também Vozes traz Amarelas. muito. Sim. Ainda mais que eu acho que no Brasil, que entre aspas é mais assimilado mesmo com as culturas orientais e tal, acho que tem essa questão das pessoas de origem asiática no Brasil terem demorado muito tempo para se perceber não brancas, né? Uhum. De falar: pera um pouco, eu não sou branco. Falar: eita...
E agora? E agora, né? O que eu faço com isso, assim? Tipo, é muito... Ou como muitas meninas falam, você fica naquela linha fina que ou você é a feia ou você é um fetiche. Tipo, eu não posso ser olhada como uma pessoa. Tipo, é muito esquisito, assim, né? Acho que, então, a rua, ela fala muito disso através de gatos, né? E tem toda uma história bonitinha, assim, em cima disso. E é o nosso primeiro brasileiro, e acho que isso fez muito sentido, assim, né? Putz, a gente vai lançar o primeiro brasileiro e o protagonista vai ser uma gata vira-lata. Perfeito. Isso é Brasil, cara. É totalmente Brasil. É puramente Brasil. Então, é um pouco essa ideia, assim, porque... E acho que isso conversa também com essa... Que a gente bate muito nessa tecla, né? Que as pessoas falam, literatura asiática. Eu falo, putz, eu prefiro falar que é uma literatura não ocidental. Porque o Brasil também não é ocidente, gente. A Colômbia também não é ocidente. A gente só tá do lado oeste do globo, mas a gente não é ocidente. Vai perguntar para um europeu se isso aqui é ocidente. Sim. Não é. Não é. Ocidente, na verdade, não é nem geográfico, né? Porque é aquela coisa, é a América do Norte sem o México, com a Europa, com a Oceania e com o Japão, tá? Tipo, a hegemonia ocidental tá aí. Não tá... Então, assim, a Austrália tá lá do outro lado, mas tá do lado de cá, entendeu? Então, tem uma... e a América Latina, assim, não é ocidente, gente. É terceiro mundo, é sul global. Né? Vai perguntar para um americano se ele se sente paralelo ao Brasil. Jamais. Né? Jamais. Primeiro que eles nem sabem, né, como funciona aqui as nossas dinâmicas, né? Porque eles ficam tão centrados neles lá, no grande ocidente que eles são, que eles nem se abrem para entender a América Latina. Enfim. Exatamente. Vai pedir para um americano apontar no mapa onde é que é a Bolívia. Onde é que é o Peru. Sabe? Então, assim, eu acho que o brasileiro também tem muito essa coisa de se achar eurocêntrico. Né? A gente escuta muito isso. Não, mas eu sou europeu. Você fala, filho... Não, porque as minhas duas avós vieram da Europa. A sua avó veio da Sicília. Que já é... Sabe? Assim... pergunta se Portugal é alguma coisa dentro da Europa. Sabe? E aí não entende que, assim, criatura, você tá aqui há 4, 5 gerações. Você não é europeu. Você tem essa falsa percepção, porque sim, a nossa hegemonia intelectual foi criada a partir, principalmente, dos intelectuais franceses, né? Tipo, a USP é totalmente francesa, entre aspas, nesse sentido. Então, a gente fica girando muito em torno disso. Acho que vocês ainda escapam um pouco, mas eu entrei na faculdade em 2002. 3, sei lá. Faz muito tempo. Faz 20 anos. Há 20 anos. Então, assim, naquela época, nem existia essa discussão. Nem existia essa discussão. A gente vai falar de história da arte. História da arte é a história da arte europeia. Sim. Vai falar dos Estados Unidos depois da década de 30, 20. Que seja. Então, assim, eu acho que o brasileiro ele precisa começar a se entender como terceiro mundista, como parte do sul global, como parte do BRICS, e entender que a gente tem muito mais ponto de contato com a China do que com os Estados Unidos. E às vezes até mais do que com a Europa. As questões que a gente passa, todas as revoltas que a gente teve, essa questão de ser um país colonizado, de ter sido posto de lado, que agora está em desenvolvimento. A gente está muito mais alinhado com a África, com Rússia, com China, por 1000 questões. Com o restante da América Latina, que a gente sequer se entende parte, né? A gente sequer se entende latino. Sim. Então tem uma coisa aí de tipo, as pessoas falam, nossa, tem um livro colombiano, nada a ver. Você fala, tudo a ver. Tem mais a ver do que você imagina, fio. Eu acho que tem um pouco essa... Enfim, então eu acho que tem um pouco isso, assim. A Kaikai nem tem como ela ser uma editora grande. Porque eu acho que ela é uma editora que está aí não para lucrar, mas para botar um propósito, sabe? Essa coisa meio de tipo... Vamos mostrar outras literaturas, outras fontes imaginárias, outros lugares, outro tudo, sabe? Tipo... Para ser um respiro mesmo. Né? Eu acho que a gente não tem nenhuma ambição ou ilusão de achar que isso vai mudar as coisas, que aí... Não, mas é um respiro.
é um respiro, sabe? Tipo, a minha sobrinha adora o Pequeno Pônei. E tudo bem, adore o Pequeno Pônei. Mais uma vez, a gente estava numa feira de livros, ela viu uma moça e ela achou que era a Suzy Lee. E ela perguntou pra menina, você é a Suzy Lee? Ai, que lindo. Ela não tem 5 anos. E aí você fala, nossa, alguma coisa certa estamos fazendo. E de fato a menina parecia com a Suzy Lee, tá? Não foi racismo amarelo, assim. Ela de fato, o cabelo, o óculos, a boca, os traços eram muito parecidos. Assim, o jeito, ela tava falando de um jeito, meio sorridentão, assim, muito parecido com a Suzy. De fato, assim, ela só era mais jovem. Ela devia ser uns 10 anos mais nova, assim. E ela era de origem japonesa. Mas ela realmente achou, e eu falei, putz, pior que parece mesmo. E aí você fala, pô, que bom. Sabe? Então tudo bem, vê aí a sua Peppa Pig, vê aí o Pequeno Pônei, mas tipo... Vê outras coisas ela também. sabe o que é a Suzy Lee, entendeu? Tipo, tem uma coisa... Falando, nossa, alguma coisa certa a gente tá fazendo, sabe? Tem uma diversidade ali. Tipo... E Thaisa, você acha que desses 12 livros, né, que já foram publicados, alguns são bilíngues, né? Em português e na língua em que foi escrito. Você acha que isso aí também vai muito para essa ideia de criar pontes, de também aproximar os brasileiros para essas culturas que estão muito mais próximas da gente do que a gente imagina? Também vai por essa linha? E foi até uma coisa que foi uma surpresa no meio do caminho, assim, porque, bom, a gente começou publicando fábulas chinesas, né? A gente publicou 2 fábulas chinesas bilíngue. Então, de um lado, ela tá em... Quem conhece é o Me Empresta Sua Cauda e o Quem Comeu Minha Castanha. De um lado tá o texto todo em português. Vamos mostrar no vídeo, né? Ó, então, Me Empresta a Sua Cauda, que foi o segundo? Foi o segundo, terceiro livro. Porque eles foram lançados juntos. Aí tá aqui. É porque aí você vira. E aí você vira... Ai, gente, eu amei. Eu nunca tinha visto esses presencialmente. Ai, meu Deus. Você vira, de um lado ele tá todo em mandarim, né? Do outro Com lado. o pinyin e tudo. E do outro lado ele tá traduzido. Como é que eu tô confusa? Tá incrível. É 2 Gente, livros em um, né? É 2 livros em um. Pior que ele é mesmo, flipadinho. A gente achou, quando a gente publicou esse livro, o grande foco, o grande alvo foi... Bom, mandarim tá entrando como segunda língua para muitas escolas. Às vezes mais no ensino médio e tal. E a gente pensou que esse foi até uma escolha que a gente fez junto com a professora Verena, por questão de vocabulário. Ele não é super iniciante, esse livro, tá? Ele já seria para um aluno de intermediário e tal. Então a gente pensou que a gente ia pegar muito uma criança mais velha, né? Uma criança que tá ali no 9º ano, que tá começando a ter um contato com o mandarim, que tá fazendo a aula e tal. E até mesmo jovens adultos. Que estão na faculdade ou que estão estudando mandarim como um diferencial de currículo. A gente visou essa população. E foi uma surpresa, porque ele começou a fazer muito sucesso com bebês, em primeiro lugar, que adora a coisa da repetição, da fábula, tal, não sei o quê. E com crianças muito pequenas, crianças que estão começando a alfabetizar. Tanto que uma das críticas que o livro recebeu foi... Ele está sendo muito mais vendido para crianças pequenininhas, de 5, 6, 7 anos, no máximo 8, que ficam apaixonadas pelo livro. E aí, a fonte que a gente escolheu, pensando num adolescente, já não é boa para uma criança que está alfabetizando. Tudo bem, é uma fonte não serifada, mas que confunde um pouco os pequenos. Né? Sim, Porque você tem um A que meio que parece um O... um G que já é mais rebuscado. Gente, tanta coisa Isso que você isso tem no que pensar alfabeto na hora de romano. publicar o livro. Na hora No que alfabeto romano, Isso né? Gente, Não é? Olha que coisa. o A é rebuscado que você falou? ele lembra um pouco um O. Aqui, É. no título. Olha, que interessante. Porque é isso, quando você vai publicar um livro para criança, você tem que pensar um pouco na questão, não necessariamente da faixa etária, mas principalmente da capacidade leitora. Eu vou publicar esse livro para quê? Para um pré-leitor? Para um leitor iniciante? Para um leitor em processo? E você vai escolher a fonte de acordo com isso. Como a gente visou um aluno já um leitor fluente, crítico, a gente usou uma fonte, entre aspas, de adulto. E que não é uma fonte boa para uma criança. Pra gente pode parecer bobo, mas se você for tentar lembrar quando você estava aprendendo a ler, é uma fonte que a gente tem uma dificuldade. Né? A criança tem dificuldade para ler um jornal, por exemplo.
pegar uma matéria de jornal, a criança dá uma patinada ali. Ela se confunde um pouco. Até a gente que é adulto, quando tá aprendendo outra língua. Porque, por exemplo, quando eu vejo, dependendo o chinês ou o coreano, em uma fonte diferente, às vezes eu não entendo. É uma fonte cursiva do mandarim. Impossível. Tipo, você fala, meu Deus, o que é isso aqui? Já tô tudo... Virou grego, já não é mais mandarim, já não sei nada agora. Hieroglifos. Então, isso foi uma coisa que a gente percebeu. E pegando carona no que você falou, Bruna, quando a criança descobre o pinyin, porque o livro tem o Hanzi bonitinho e embaixo tem o pinyin. Quando a criança descobre o pinyin e fala, eu tô conseguindo ler o Hanzi, elas ficam malucas. E elas começam a ler o pinyin falando, olha mãe, eu sei falar chinês. Ai, que... Então, isso cria afeto. Com certeza. A criança tá ali, olha, eu sei falar chinês, vou fazer uma mágica. Porque ela descobre que tem a legenda. Entre aspas, né? O pinyin com uma legendinha, assim. Então, querendo ou não, sem a gente pensar no assunto, a gente acabou criando um pouco essa ponte mais cedo do que a gente imaginava. Falou, nossa, olha só que coisa. Os pequenininhos estão pirando nesse livro, que a gente achou que eles não iam ligar. E eles estão adorando. E agora, inclusive, ele está esgotando. A gente vai ter que fazer uma segunda edição. A gente pensa nisso. Fala, nossa, a gente vai trocar a fonte. Porque ele acabou saindo mais para os pequenos do que para os... Claro que tem os grandinhos que compram, tal, mas ele sai muito para os pequenos. É uma coisa impressionante, assim, essa coisa da... E acho que é por causa disso, essa coisa do bilíngue. É uma coisa que a criança fica muito fascinada. Eu não tinha essa noção. Agora, com os coreanos, com essa lição que a gente teve... a gente deu uma ajustada no foco. Inclusive, esses livros foram prospectados com a ajuda do Luiz Girão, né, que já veio aqui no podcast. E como ele conta, né, o Luiz, o que ele faz primordialmente, além de ser pesquisador e tal, ele atua como agente literário. Sim. E acho que uma das funções mais legais do agente literário é justamente essa. Assim, eu não falo coreano. Então, eu tenho muita dificuldade de me aproximar dos originais coreanos. Então, o Luiz cumpre um papel fundamental nesse processo. Ele entende muito bem o catálogo da Kaikai e fala, olha, eu tenho aqui uma seleção de livros para vocês. Vamos repetir as fábulas chinesas, só que dessa vez para o coreano? Eu te ajudo. Então, foi ele que foi atrás, foi ele que trouxe os livros, ele que fez essa ponte de ler os livros pra gente e tal. E de entender, olha, esse vocabulário é mais adequado para uma criança pequena. Então, assim, eu confiei cegamente nele. Entendi. Aí, vamos até, então, entrar um pouquinho já nisso. Vocês fizeram o igualzinho. O Kim Sun-hyun. E o Rolando do Yi Sun-bom. Aí tem uma coisa que você acabou de falar do... Eu não conhecia ainda as duas fábulas chinesas que vocês fizeram. Esse eu não tenho ainda. Mas, assim, você falou dessa questão do pinyin. E nesse aqui, na coreana, a gente só tem o Hangul. Só tem o Hangul, sim. E por que essa escolha de só colocar o Hangul? Porque, lógico, a romanização coreana confunde mais do que ajuda. Ai, não, eu acho que sim. Eu tenho... Né? Olha, Que bom... Olha, sinceramente, viu? Assim, conversa de leiga total. Quem fez essa decisão? Mas, foi uma decisão bem conjunta, assim. A gente achar que, tipo... Como era pouco texto... e um texto muito onomatopeico, muito coloquial. A gente falou, putz, acho que não vai ter necessidade. E querendo ou não, a romanização do coreano, ela é estranha, né? Eu lembro a gente até para decidir o nome, de como é que a gente ia romanizar o nome dos autores, foi um babado, assim. A gente romanizou de um jeito, depois o autor entrou em contato, pediu para trocar... E a gente não gostou da romanização que ele usou, porque acho que do jeito que a gente tinha feito antes, soa mais parecido. Com a pronúncia. Com a pronúncia. Né? Exemplo, a gente já falando de qual? Do bom. Kim Sun-hyun aqui, por exemplo. Acho que provavelmente vocês tinham colocado um U no lugar desses dois Os. Eu não lembro desse, mas aqui a gente tinha colocado... Aqui tá assim, ó, Lee Seung Beom, né? Então, bem literal falando. Mas aí ele queria o quê? Não, ele ficou do jeito que ele queria, mas antes estava mais bom. Ah, tá. Eles trocaram pra pronúncia. E aí esse Beon acabou... Todo mundo fala Beon. É óbvio, Todo mundo acaba falando Beon. E a gente fala, putz, do jeito que tava, as pessoas estavam pronunciando mais correto. Tava mais um bom... É que nem esse. Acho que a maioria vai falar Kim Sun-hyun. E é Kim Sun.
Porque é isso, a romanização do coreano, eu não sei direito de onde que ela vem, Atrapalha. mas é do inglês, né? Porque esse o junto aqui, em inglês é u, né? Então, soon. Então aí fica... Ai, fica uma caganeira. Eu, vindo de fora, sem conhecer o coreano, tendo muito pouco contato com o coreano, eu me atrapalho muito com a romanização. Sim, eu acho bizarro. Até a gente. Eu aqui, pra ler esse daqui, eu fiquei... Isun. Bom, né? Bom, Tentando... porque... Onde é que isso aqui vai chegar, eu né? me confundo horrores. Então, acho que foi uma ótima escolha não ter posto a romanização nesse Não, e aí caso. também você cria um pouco mais de respiro, né? Porque o branco é muito importante no livro. Tem Esses que dois são ter muito esse espaço. E a gente ficou um pouco, putz, vamos fazer o mesmo recurso de flipar? Não precisa. Se a gente não colocar a romanização, ficar só o hangul e o português, basta. Vai Muito bastar. legal. Até porque também a gente tem uma questão um pouco diferente do caso do chinês, que você tem, por exemplo, aqui no bairro mesmo, você tem muita criança coreana. Então, esse livro, para uma criança coreana, ou para uma criança de uma família birracial, enfim, ajuda muito. Você ter ali de direto o hangul já passando para o português, né? Sem ter a romanização. Mas aí, Thaís, uma dúvida. Como que foi? Porque esses livros foram lançados, me corrija, foi Esse julho, agosto, foi agora, foi por aí, né? sim. Foi maio. Foi por aí. Gente, eu sou péssima com essas datas, mas foi agora, foi por ali. Foi esse ano. E como que tá sendo a recepção deles? Foi muito legal, foi muito boa. Famílias também birraciais estão consumindo. Sim, foi muito boa. Não, eles já... Claro, eu acho que assim, né? Tem a coisa das as fábulas chinesas, elas abriram um caminho, o mato, né? Elas foram ali com a peixeira... abrindo uma trilha. Então, quando a gente errou muito com as fábulas chinesas, em vários sentidos, assim, de não saber direito quando lançar, para quem, como divulgar, com quem que a gente ia falar, quem que vai ter interesse nisso, né? A gente aprendeu muito fazendo, na prática, assim, né? De botar a mão na massa e, não, tá, isso aqui funcionou, isso aqui foi um puta acerto, isso aqui deu errado, isso aqui, né? Então, quando foi a vez dos coreanos, a coisa já estava mais lisa, a gente já sabia melhor o que tinha que fazer e coincidiu, nada mais, nada menos, com o lançamento da Aigo. Isso. Aqui no bairro, né? E teve a roda de leitura. Então foi muito bonitinho. Eles nasceram todos juntos. A livraria e esses dois livros. Eu acho que os dois são meio do mesmo mês, assim. Isso. Foi muito. Verdade. Foi super junto. Tanto que quando eu conheci as meninas, um pouco antes, e contei pra elas que isso estava no forno, elas ficaram malucas. Elas falaram, não. Tem muito a ver com a ideia da tem livraria. Tem muito a também. ver com a ideia da livraria, né? E acho que a própria Kaikai tem muito a ver com a ideia da livraria. Tipo. Não só pela questão do coreano, mas com todas as outras questões que a gente estava falando, né? Da Aigo ser uma livraria migrante, que chama outras vozes, a toda a população hispanohablante aqui do bairro que é completamente apagada. Então, a gente se encontra nesse lugar, assim, né? De fora do eixo, né? O que eu queria saber também é, que nem você falou, teve a procura dos pequenininhos, né? E aqui também já teve uma boa recepção. E você tem, a gente tem aqui no Brasil escolas bilíngues, né? Tanto chinês-português quanto coreano-português. Sim. E você tem, assim, uma demanda boa das escolas? Tem convênio com eles? Como que funciona? Convênio ainda não. A coisa é bem mais orgânica mesmo. Até porque a escola, quando vai fazer uma adoção, dentro da própria escola, ela vai enfrentar muitas barreiras. Então, às vezes, uma bibliotecária ou uma professora vê e fala, nossa, eu quero muito esse livro na minha sala de aula. Não é da noite pro dia. É uma coisa que tem que passar pela coordenação, aquilo tem que ser aprovado. Então, assim, provavelmente, se for aprovado, só vai acontecer no semestre que vem. Aí pode acontecer uma compra. Em geral, o que os educadores fazem, quando eles percebem que, putz, não vai ter muita chance, porque já tem uma fila enorme, já tem toda uma politicagem aqui dentro para outros livros que já estão tentando aprovar há muito tempo, tal. É uma coisa bem orgânica mesmo, assim, do educador se organizar com a própria turma para fazer uma compra coletiva. Então, isso acontece muito com os Confúcios, por exemplo. A gente nunca fez uma venda direta para o Confúcio, para nenhum Confúcio. A gente tem, 11, 12 Confúcios no Brasil, pelo menos. A gente nunca fez nenhuma venda direta para nenhum Confúcio, porque eles respondem à China. Então, fazer isso subir lá para a China, para a China autorizar, fazer uma compra coletiva, tal, eles nem começam o processo, porque eles falam, muita burocracia. Não é muita burocracia, a gente não vai fazer. Então, o que acaba acontecendo?
turmas específicas, numa professora ou num professor específico, que se organizam entre si para comprar tal livro. E aí eles entram em contato com a gente por e-mail mesmo, não é nem pelo site. Eles entram em contato com a gente por e-mail, choram um descontinho. É óbvio que a gente dá, se você vai fazer uma venda de 30, Grande, 50 unidades do mesmo livro, sabe? Claro que a gente vai dar 20, 30% de desconto. Um único frete, porque aí vai entregar na própria escola, ou na casa da professora, ou em algum aluno que está organizando a coisa ali, faz a compra coletiva e aí eles distribuem entre si. Então, por enquanto, a gente tem trabalhado muito dessa forma, uma coisa bem guerrilha mesmo, assim, tipo... Claro, já teve pedidos de escola mais formais. O caso da menina que amava as plantas é o clássico. Ela é muito solicitada por escola. E aí entra dessa forma mais do que eles chamam de adoção mesmo. A escola entra em contato, formaliza o pedido. Você nem sabe com quem você está falando, porque é um e-mail institucional ali. E aí você faz a venda e aí manda lá 150 exemplares para a biblioteca da escola tal em Goiânia, em Brasília, em não sei onde. Principalmente para cidades onde não tem uma livraria próxima ou alguma coisa que dê para os pais, você delega para o pai, né? Porque às vezes as escolas também fazem muito isso. É muito comum as escolas delegarem, principalmente aqui em São Paulo, isso é muito comum. Manda o pai comprar. Fala, semestre que vem esse livro está na lista. A gente percebe isso pelo site. Acho que isso mais escolas particulares, né? Super. Não, escola particular. A gente percebe muito pelo site, assim, de começar... De repente, um título X que foi selecionado. começa tuc, começa a ter um monte de venda. Você fala, alguma professora mandou comprar. E aí, tipo, vem um monte de venda individual mesmo, dos pais mesmo, que estão comprando ali diretamente no site. Porque tem agora também um projeto, né, do coreano também entrar nas escolas públicas como segunda língua. Seria maravilhoso. Na verdade, já tem, né? Para ensino médio e tudo, mas acho que vão descer aí alguns níveis anos também. Muito bom. Isso é fantástico. Já tem ETEC, é mais Rio, São Paulo, né? Mas vão ter mais ainda. Aí eu não sei precisar quantas. Também não sei, mas vai crescer. Vai crescer. Olha, que legal. Então, não, isso é muito bom, gente. E precisa, né? Precisa. E, assim, é muito... A gente que estuda o coreano, foi muito divertido ler. Porque eu li em coreano, eu fui vendo a tradução, eu ouvi... Eu até falei com o Luiz, eu ouvia ele lendo. Eu falei, nossa, gente, eu também tive essa impressão. Sim, que coisa. Eu ouvia a vozinha dele contando pra mim essa história. E acho que a gente... podia falar um pouquinho desses dois aqui agora, porque eles são sensacionais, são muito divertidos. Eu morri de rir lendo. Eles são engraçados. Não é? Uma dúvida que a gente tem é se você consegue traçar uma característica ou uma série de características da literatura infantil coreana e como que essas características podem estar presentes nesses dois que nós temos aqui. Igualzinho e rolando. Você consegue identificar? Eu acho que o primeiro ponto que dá pra gente falar é isso que você acabou de falar da oralidade. Né? Eles têm uma oralidade muito bonita, assim. E acho que isso, né? De novo, citando o Luiz, que a gente fala muito, que é uma referência, né? Não tem como. A orelha gente. dele tá queimando. Tá queimando. Mas no bom sentido. É muito bom. Mas eu lembro muito dele contar isso, né? A literatura coreana, a infantil coreana, ela é muito marcada por um evento muito triste, que é a dominação japonesa, que chegou no ápice, chegou a proibir o ensino do Hangul, né? Nas escolas. Então, como é que você tem ali uma população desesperada de falar, meu Deus, se as crianças perderem a língua, o que será desse país? Né? Se a criança perdeu o coreano, não aprendeu o Hangul, você vai ter uma geração inteira de adultos que pulou, que não fala mais a língua, não tem essa cultura. É uma coisa muito assustadora. E um dos jeitos de contornar isso foi com música, né? O Luiz conta, né? Com trechinho, com coisas, músicas que vinham no jornal dos adultos mesmo, uma sessãozinha de infantil, para cantar a historinha ali com a criança, né? Colocada de uma forma muito inocente, muito ingênua até, mas um jeito ali de manter com as crianças a língua,
Né? E se você não está podendo escrever aquilo, se aquilo está sendo proibido na escola, se você não está podendo praticar a escrita, a música é uma alternativa muito boa, justamente pela oralidade, porque é mais fácil de decorar a coisa sonora, a repetição, a melodia mesmo, né? Tem uma coisa... Você canta. Né? Então, muita escola começou a dar aula de canto, começou a dar aula de música, e aí vamos cantar as músicas com as crianças, tal. Então, superado isso, você tem uma literatura que nasce desse lugar, né? Do dito que não é dito. Então, tem muita coisa que está na entrelinha. Muitos vazios, né? Muitos vazios, que a gente fala muito silêncio, uma coisa muito introspectiva. Essa coisa da melodia, da canção, da oralidade muito presente. Isso é uma marca, isso fica. Então, esses 2 livros, apesar de eles serem super debochados e engraçados, ainda assim você percebe isso, né? Um excesso de branco. Sim, isso, são poucas falas. E eu fui imaginando como que seria contar essa história, ler essa história com uma sala. Né? E aí eu fiquei pensando assim, como que eu faria puxando essas crianças para também ir montando as histórias delas. Porque, porque esses silêncios, esses vazios, esses brancos aqui, acho que permitem esse espaço em que, e aí, gente, o que está acontecendo aqui e tudo? E os 2 fazem muito isso. Os 2 fazem muito isso. E tem 1000 histórias acontecendo, Sim, né? realmente. Você vê ali a narrativa visual, porque você vê, tem um pingo de texto. Tem um pingo de texto. Tipo, se você só lê o texto... É muito pouquinho, mas tem uma imaginação, no sentido de imaginação mesmo, acontecendo ali, das imagens, da narrativa visual, né? A tartaruga que tá com medo da panela. E aquele outro o lagarto que tá puto. Com muita raiva. E ele tá com raiva, fica chacoalhando o ventilador. Sim. Tá acontecendo 1000 coisas ali. E ninguém tá... O cachorro que não tem uma fala nenhuma, mas que faz toda a diferença na história. Ele brilha na história. Então, assim, e no fim nem é uma história, né? É um diálogo. Não começa com, era uma vez, tinha uma cobra que era muito linguaruda. E a cobra... Se essa história fosse ocidental, provavelmente seria mais isso, né? E essa cobrinha, ela era muito malvada. Ela falava... É verdade. Ia ter muito isso. E aí não tem, já é o papum ali, a coisa acontecendo... Termina a história e acabou a história, assim, tipo, com a cobra lá, tipo, se lamentando. Mas não tem, e a cobrinha aprendeu uma lição. Não tem nada disso. Não tem nada disso, né? É só um happening ali, tipo, isso. Aconteceu. Um acontecimento. É um acontecimento. Isso é muito característico da literatura infantil coreana. Exatamente. É um acontecimento. Exatamente, é um acontecimento. Aconteceu um negócio ali. E é isso. É a mesma coisa, a gente tá falando muito do igualzinho, mas o Rolando... Também tem essa coisa, Rolando, né? A parte que eu mais ouvi o Luiz foi essa parte aqui. Quando ela descobre que o cocô realmente é pequeno. Que ela fica... Cai, gente. Veio no meu ouvido, assim. Nossa, ele falando, gente. E eu achei muito legal que ambos falam de um assunto que criança ama, que é cocô. Sim. E que coreano ama também, né? Gente, eu amo também. Tudo é cocô. Eles têm uma coisa muito mais desinibida, né? Pra falar do cocô do que a gente, assim... Mas sim, criança ama. Você quer fazer criança rir? Fala é cocô. A palavra-chave. É a palavra-chave. E é muito isso, né? É muito do dia a dia da criança. Sim. Tipo, é muito presente ali, né? Não tem esse filtro, né? E acha engraçado. O cocô é pequeno e a formiga fica frustrada com isso. A gente entende essa frustração, assim, né? Da minha obra é pequena. Tipo, ela fica triste. Só que os amigos depois reconhecem ela. Enfim... É isso. Eu acho que são livros... a gente teria que classificar como conto contemporâneo, se a gente fosse falar no sentido da literatura. Bem técnico. Mas é isso, assim. Eu acho que eles têm uma leveza e uma autenticidade, assim... uma despreocupação, né? Tem essa brincadeira, assim... E no fim das contas tem um vocabulário, né? Tem esse 2 em 1, assim. Tem um vocabulário muito autêntico, muito coloquial do dia a dia. Umas gramáticas também bem iniciantes. Bem de iniciante, bem legal, sim. Pra quem tá começando a estudar. Isso foi um ponto que a gente viu com o Luiz, assim, de falar... Eu queria descer um pouco
Eu acho que as fábulas que a gente usou, elas estão... As chinesas são para um nível mais intermediário. É um texto mais difícil. Tanto que é muito comum... não é leitura autônoma. São os pais lendo com as crianças. A gente vê muito isso. É o pai e a mãe lendo o livro com a criança. Porque já é uma carga de texto que, para uma criança... Mesmo que ela já esteja alfabetizada, mesmo que ela já tenha 6, 7 anos... Já é uma carga de texto, que é uma história, que tem idas e vindas, que tem um suspense, que tem um final... que já é melhor a mãe ler junto, o pai ler junto. Esses 2 coreanos, não. Eles são mais para criança pequena mesmo. Né? Com esse vocabulário bem do dia a dia, assim. Então, sim, né? Como acho que a Denise comentou agora, é muito adequado para quem está tendo um primeiro contato com a língua. Então, foi muito isso que a gente pensou, assim. Abraçar num mesmo livro esse público bem diverso, assim. Das crianças, da criança migrante... da criança que está tendo contato com o coreano e também do adulto que está estudando coreano, né? Ou mesmo um adolescente, né? Por causa dos dramas coreanos, enfim. Sim. A gente vê muito isso, né? Para uma pessoa que ainda não está na faculdade, mas que já está querendo aprender, porque tem um afeto. E aí acho que vale o gancho, Bruna, do que você tinha falado. Tipo, por que a gente teve esse boom de coreano de repente, né? Nos últimos anos, assim, que os pais nem entenderam de onde a coisa veio. Principalmente pelo adolescente, né? Que se apaixonou ali pelos dramas, que vê com as amigas, que, né, o BTS. Tem uma coisa ali que é afeto. Que aquilo faz a menina sonhar, faz ela querer ter aquela roupa, falar aquele idioma, gosta daquele boyzinho, né? Na minha época de adolescente, o boyzinho dos sonhos era loiro de azul, gente. Não tinha espaço para outra coisa. Era o Backstreet Boys. Era o Backstreet Boys, não tinha espaço para outra coisa. E hoje tem, que bom, sabe? Então, se de repente tem essa onda de coreano no Brasil, que vem principalmente da paixão adolescente. Verdade. Então, a gente conversa muito com isso também, assim, né? De querer apresentar isso, proporcionar mesmo. Uma coisa de, olha... Tem uma coisa fora do eixo que é legal também, né? Que é divertido também. Não está ensinando nada, mas é divertido. É super divertido, era isso que eu ia falar. Tem uma certa moral da história, né? De ensinar alguma coisa, mas ela tá tão, assim, secundária, porque você se diverte tanto que você até esquece que alguém tava xingando alguém e que não é pra xingar. Ou que alguém tá fazendo cocô. Sabe? Que não é pra zoar o amiguinho. Não é pra zoar o amiguinho. Você até esquece, você só ri. Não, e na verdade, se você for muito xiita, assim, nem é adequado esse tipo de coisa, porque o exemplo tá aí. Tipo, a cobra, ela está fazendo a coisa errada, né? Ela sofre as os amiguinhos. Ela sofre as consequências, mas ela tá fazendo a merda. E os amiguinhos ali também estão zoando da formiga porque ela é pequena. Sim. Tipo, olha só come a migalha, faz um cocôzinho ridículo. KKK. As pessoas estão... Ela tá sendo excluída da turma por causa disso, né? Tipo, e depois ela vai ser reconhecida por um engano, né? Tipo, então... tecnicamente, eles são livros bem errados. Mas se não mostrar isso... Mas eu sou mais dessa linha. Exatamente. E o mundo da lua, né? Exatamente. Voltando lá para trás do que a gente estava falando, que eu tinha críticas aos programas de governo, eu tinha um pouco essa sensação, assim, de falar, putz, tudo bem, eu sei que não é para incentivar uma criança a fumar, a beber, a falar coisa errada, a fazer bullying. É claro que tudo está errado e que isso é inadequado. Mas também você privar completamente a criança disso é um mundo da lua e um mundo que não existe. No livro ali tudo é perfeito, na sala de aula não é. É meio que adiar uma coisa que já está batendo ali. Que já está acontecendo. Já está acontecendo. Agora eu senti completamente quando eu fiz o estágio na escolinha infantil. Eu senti muito isso, de querer privar a criança das coisas ruins do mundo. Mas que estão ali, já está acontecendo. Tá acontecendo e ela vai lidar com isso mais dia menos dia. Sim, sabe? Sim. Não tem muito como, assim, né? Acho que tem... então, eu não ligo muito pra isso, assim. Eu falo, não, deixa elas... Mas eu já vi acontecer muito, tá? De pai e mãe abrir um livro e falar, que besteira, que bobagem isso aqui, e não comprar. Isso eu já vi na minha frente, assim, de pai e mãe ler o livro. Porque tem cocô, porque tem a cobra, porque tem eu não sei o quê.
Não, isso aqui. E a criança querendo o livro e a mãe falando, não, esse livro é bobo, filho, vamos ver outra coisa. Então aí é um outro caminho. Em paralelo, tem que também trabalhar ali, como a gente falou, com os adultos, né? Acontece, e é um reflexo da nossa sociedade. Assim, você fala, é o que a Denise acabou de falar, assim, quer proteger a criança da realidade. Sim. Cada um, se virem aí. Isso é bem contraditório. No estágio eu tinha várias coisas assim que eu falava, gente, isso não é legal. Essa criança, mais dia menos dia, vai ter que enfrentar essa realidade. Vai, gente, não tem... Sabe? Não tem Acontece, o mundo é cruel. Sim. Né? Thaís, acho que a gente já tá meio que se encaminhando pro final, mas vamos fechar aqui umas perguntinhas pro futuro, né? Claro. Perspectivas. Como fica aí a Kaikai, os coreanos? A gente quer mais. A gente quer mais. A gente quer mais. A Não, sede aí, ó. a ideia é... Gente, a ideia é isso, é seguir fazendo. O que a gente tem, assim... Na boca do gol agora, acho que é legal contar para os leitores. Não é do coreano, é do chinês, mas eu vou aproveitar para falar um pouquinho. Claro, fique à vontade. A gente vai lançar no começo do ano um livro que é considerado o primeiro livro ilustrado da China. É o primeiro que tem essa coisa do casamento, né? Do texto e da imagem, que é uma coisa que vai acontecer aqui no Ocidente no pós-guerra, no Brasil mais nos anos 70, e que na China chegou muito tarde. Na China chegou muito tarde, na Coreia nem tanto. Na China chegou muito tarde, é uma coisa que chegou nos anos 2000. Então é uma coisa que tem aí, esse livro, ele tá batendo 20 anos agora de vida. Olha. E ele traz um elemento muito importante da cultura chinesa, que são aqueles guardiões, os leões de pedra. Ai, gente. O personagem principal é esse. E é muito lindo. É muito, 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 muito lindo. E é bem uma experimentação, assim, porque é uma história sobre o nada. É o leão de pedra vendo o mundo, né? Então, não tem exatamente uma história. É uma rocha, que é um guardião espiritual, falando do vilarejo dele, de onde ele mora, tal. É uma brisa. É uma grande brisa, é muito, muito legal. Esse é um que está vindo logo para o começo do ano. E dos coreanos, a ideia até como vocês falaram um pouco, a gente pegar umas coisas mais culturais mesmo, assim. Acho que tem um livro que o Luiz prospectou para mim, que eu tô maluca para fechar, isso é questão só de ter caixa mesmo pra gente fechar, sobre a história do Hangul. Ai, sei, Acho que a gente sabe qual é. Ai, então vocês sabem como ele é lindo. Uhum. Então, isso eu acho muito bonito e acho que isso é uma coisa que tanto a Coreia quanto a China são excelentes, elas fazem muito bem, que são os livros informativos, que em tese seriam livros para escola, né, livros para aprender e tal, mas que tem uma carga poética. Sim. Que é um desbunde, né? Então é um livro sobre a história do Hangul e é um livro que tem carga literária, tem carga poética, é super emotivo, é um desbunde de bonito, e é um livro informativo, né? Ele tem, eu acho que esse casamento é muito bacana, assim, acho que o Menina que Amava as Plantas é um bom exemplo disso da China, né? É um livro informativo, mas que tem uma carga de afeto, de poética, é literatura também, né? É muito comum um jornalista me perguntar: oi, tá, eu vou soltar aqui a resenha do livro, mas eu não entendi. É literatura ou é informativo? Isso é muito comum sobre o Menina. É uma coisa que acontece direto. As pessoas não sabem classificar ele. Eu falo, olha, é um informativo. Tecnicamente falando, é um informativo, mas é literário. Se você for pensar num leitor médio que pega aquilo desavisado, ele pode não perceber que aquilo é um livro coreano. Então, porque eu acho que a Coreia é muito boa nisso. Ela é muito boa em literatura, como a própria Suzy Lee, ela pega os temas universais, toca o coração de todo mundo. Então, são livros mais universais. Então, isso foi até uma coisa que eu conversei muito com o Luiz, como agente, e acho que aí é legal a gente falar como agente literário tem um papel importante na cadeia do livro, né? Porque ele me ajuda a pautar o futuro da Kaikai, né? E o que vai ser publicado, o que a Kaikai vai trazer para o Brasil ou não. Então, uma das coisas que a gente conversou, até para não ter fogo amigo, porque somos todos amigos. Né? A dona da Caixote, da Amélie, da Jujuba, a gente é tudo amigo. Todo mundo se conhece, todo mundo quer que o outro cresça. Então, como é que a gente delimita esses quadrados de uma forma saudável, né? Então, uma das coisas que a gente conversou com o Luiz foi justamente isso, assim.
Vamos pegar coisas mais explicitamente culturais. Né? A história do Hangul, mitos formadores. Ai, muito legal. Nossa, mas olha... Então a ideia pede. para o coreano é essa. Eu acho que a parte literária já está em excelentes mãos. Já tem muita gente boa fazendo, a própria Companhia das Letras. Já tem muita gente bacana publicando boa literatura infantil contemporânea coreana no Brasil. Então acho que o papel da Kaikai nesse aspecto, ao contrário da literatura chinesa que não tem ninguém fazendo, é focar mais nessa área, assim, então vamos pensar mais na parte mitológica, informativa, da língua, da cultura, Eu acho da que comida. vai ser sucesso, viu? Sucesso. Sério. Então, que bom, gente. Não, porque, tipo, a demanda é muito grande. A demanda é muito grande, não Sim, tem, vai preencher né? uma lacuna. E a gente tá querendo bastante. Isso. Acho que a ideia é um pouco essa, assim. Então, se a gente for pensar em futuro, a ideia é sempre somar, né? Então, vamos fazer o que não estão fazendo, assim. Agora, Thaís, uma dúvida. Em algum momento desse episódio, você comentou que você acha que não chegou ainda onde você queria chegar com a Kaikai. Aí, na sua opinião, o que tá faltando, assim? Porque pra gente aqui, as obras já são incríveis, assim. Já estão muito de acordo, na minha opinião aqui de fora, com o que a editora propõe. Então, qual que é a meta? Qual que é essa perspectiva para a editora, para essa imagem da editora de um modo geral? Não, vamos lá. Bom, acho que uma das... Respondendo a sua pergunta, Sim, acabei de falar dessa coisa dos coreanos. sim, Acho que é um pouco por aí, de trazer um pouco essa coisa mais informativa. Da parte literária, eu acho que a gente ainda experimentou muito pouco o que eu estava falando para vocês de narrativas que bebem de fontes... confucionistas, budistas, que são narrativas mais abertas, porque são os livros que dão uns pau na cabeça. A gente lê e fala, não entendi essa história. Eu acho que falta um pouco isso. Então você tem hoje, né, como eu estava falando agora há pouco do livro ilustrado, né, na China, que é uma coisa muito recente. Esse autor que a gente vai publicar, ele é apenas 10 anos mais velho que eu. Então ele não tem 50 anos. Então é um cara, e se a gente for pensar nos primeiros autores de literatura de livro ilustrado no Brasil, principalmente na Europa, essas pessoas sequer poderiam estar vivas. Isso. Cronologicamente inviável, assim. Então, só por aí você percebe, né? Você tem uma primeira geração de autores de livro ilustrado na China que fazem esse casamento de texto e narrativa visual. E o expoente mais velho dessa geração não tem 50 anos. Então, isso é um pouco... é muito novo. Mas, como a China tem um pouco essa coisa de... Quando eles catam uma coisa para fazer, eles fazem muito sério. Você tem um desenvolvimento dessa forma literária, né? Porque o livro ilustrado, ele é uma forma narrativa. Sim. Ele é uma forma narrativa, é um gênero literário. Super. E os caras catam esse gênero literário, que nasceu num contexto muito específico do pós-guerra, no Ocidente, na Europa, com Bruno Munari, etc. e tal, com as experimentações do design e tudo. E você cata isso e fala, tá, agora eu vou fazer do meu jeito. Então você tem hoje o livro ilustrado literário chinês, que é uma brisa. Que é uma brisa, assim, é uma coisa que você olha e fala, caralho, eu nunca vi isso no Brasil. Você lê o livro e fala, eu nunca vi isso no Brasil. Nunca vi isso nos Estados Unidos, nunca vi. Isso aqui é novo, isso aqui é diferente. E aí é até uma coisa... Citando outro podcaster aqui, eu converso muito com o Caleb Guerra, não sei se vocês conhecem, do Bienial. Sim. Amigo nosso. Um querido, queridaço. E é uma coisa que eu converso muito com ele, assim, de falar assim... É outro rolê, né? É outra... E ele fala, não, é outra forma de literatura. São essas literaturas abertas. Não, e vídeo, o sucesso do podcast do Caleb, a gente sabe que tem espaço. Tem espaço, né? Eu acho que teve um episódio do Caleb que ele contou a história que é uma história chinesa, assim, do louva-a-Deus que tá no meio da estrada para segurar a carruagem. Esse eu não vi ainda. Vou contar bem por cima, Caleb, desculpa, acho que eu vou falar um monte de besteira, você me corrige depois. Mas é um louva-a-Deus que ele tem um senso de grandeza tão absurdo que ele faz uma pose lá de Kung Fu no meio da estrada porque ele vai parar com a mão uma carruagem que tá vindo. E é uma história que existe para falar disso, assim,
da soberba e da burrice, de como é estúpido você achar, você ser tão, né, dono de si, assim, tão, enfim, ensimesmado, enfim, e ter essa sensação de grandeza. E quando a gente conta essa história no Ocidente, é muito comum a pessoa ficar olhando e falar: mas o louva-a-Deus, ele foi achatado, ele conseguiu, ele foi atropelado. O que aconteceu? Não, ele tá lá. Ele tá lá na estrada, na pose de Kung Fu, segurando a carruagem. Mas ele conseguiu? Não sei, ele tá lá. Será que ele conseguiu? Não sei, ele tá lá na estrada. A história não é essa. A história é pra falar, tipo, eu não sei se isso é do Zhuangzi, se é do Confúcio, enfim, mas é de um desses clássicos. E é um pouco isso. Às vezes você lê o livro e fala: tá, mas ele morreu? Eu não entendi. Não entendi o que aconteceu. Eu já estou interessadíssima, mas eu fico curiosa para saber se isso vai ter público no Brasil. Exatamente, vamos descobrir juntos. Você está apostando, então. Então, eu acho que é um pouco isso. Eu acho que é isso. O Jiro Takahashi, que é um grande editor que a gente tem aqui no Brasil, já foi da Ática, enfim. Ele fala muito isso. Editor é ponte. E é isso que você tem que fazer. Maravilha. Você tem que fazer a ponte. Né? A merda que a gente vive no capitalismo, e essa ponte precisa dar lucro. Sim. Mas se a gente consegue escapar um pouco disso, eu quero fazer essa ponte. Quem vai pirar nisso? De que jeito? Né? Eu acho que vem depois, assim. Mas o propósito é esse. Né? Você trazer... Mas eu concordo com você. Eu acho que são livros que pode, tipo... de repente, ficar num meio muito específico, de adultos que estudam aquilo, ou de alguns educadores mais excepcionais que querem aquilo para a própria escola. Mas, assim, já antecipando, isso com certeza não vai ser um sucesso de público. Né? Talvez a gente consiga esgotar bem uma primeira tiragem, uma segunda tiragem. Mas é isso, não é uma coisa que... mercadologicamente faça muito sentido. E tudo bem. Eu acho que tipo, tem um propósito intelectual aí de criar pontes que tem que estar um pouco além, né, disso. Muito legal. Acho ótimo, desejo sucesso e tomara que ele nos surpreenda. Tomara que ele muitas tiragens. Sim. O mundo tá mudando, né, gente? Então, isso. Vamos mudar junto, né? Acho que tem um pouco essa esperança, assim. Só para finalizar, a gente geralmente pede uma indicação. Aí a gente queria que você indicasse alguma coisa para quem gostou de Rolando e Igualzinho. Primeiro leiam, né, por favor, urgentemente, né, o Igualzinho. Muito divertido. E Rolando, mas aí, putz, amei. E agora, o que eu posso consumir? Aí, você tem alguma dica, alguma sugestão? Nossa, gente, vocês me pegaram agora. Tipo, mas não da Kaikai, assim. Não, pode ser. Da Kaikai você iria com as fábulas chinesas? Ou não? Da Kaikai, eu acho que fazendo um paralelo, sim. Sim. Mas qual deles? As duas aqui. Eles são bem gêmeos, assim. Eles têm bem a mesma estrutura. Mas eu acho que, assim, gente, eu diria para ficar de olho, principalmente, nas outras pequenas editoras que a gente tem no Brasil. Legal. Boa. Né? Como a gente falou agora, a Jujuba, a Amelie, a Caixote, que estão publicando literatura infantil coreana, né? O Eu Sou Cachorro, eu acho que é um livro fantástico. Nossa, maravilhoso. Balas Mágicas, dele, né? Enfim. Também. Aquele do Coração, que saiu pela Caixote, que agora me fugiu o nome. Consegue Ouvir Meu Coração. Eu acho que a gente já tem literatura infantil coreana no Brasil, por essas pequenas editoras. E acho que tem que ir atrás, assim. Eu acho que toda pequena editora do Brasil, as editoras infantis independentes, tem uma proposta, né? Tem uma proposta muito bacana. Até se você for um pouco além, assim, saindo um pouco da questão coreana, você tem na Bahia a Solis Luna, por exemplo, que publica sobre orixás. Olha, eu não conhecia. Não, é maravilhoso, assim. Então, eu acho que a gente tem que abrir um pouco o olho para isso, assim, sabe? A gente está vivendo... o próprio Boitatá, que eu citei logo no começo, acho que a gente está vivendo um momento
muito fértil da literatura infantil brasileira, com o surgimento aí de... Essas editoras que eu falei, nenhuma tem mais de 10 anos, tá? Com exceção da Solis Luna, que é um pouco mais antiga. São todas editoras muito jovens, que estão experimentando, que estão trazendo coisas... assim, muito no chute, muito na garra, muito ninguém é herdeiro, tá todo mundo fazendo a sua própria proposta, né? Então, acho que a Kaikai, ela tem esses irmãos que pode não estar conversando diretamente com o que eu estou fazendo, mas que estão na mesma pegada de propor uma curadoria inovadora no seu sentido, assim, né? E se você for olhar, todas elas vão ter alguma coisa do coreano, porque acho que não é à toa, né? Acho que a Coreia é um expoente cultural muito forte em todos os aspectos. Acho que é um reflexo muito natural disso. E acho que a gente tem que valorizar mais, assim, sabe? As pessoas têm que entender que o mercado editorial não é só a Companhia das Letras, né? Tem muita gente pequena fazendo coisa muito boa, que compete de igual para igual, assim. Então, acho que eu diria isso, assim, para olhar para isso. Encerramento perfeito. Adoramos a recomendação. Foi ótimo. Então, olha, eu acho que esse agora é o episódio mais longo. Ai, meu Deus! Delícia demais. A gente só quer agradecer. Você aí operada, gente. Ela está operada, o joelho está pra cima aqui, né? Joelhinho. Quase 2 horas com ele assim, retinho, mas... Eu falei que eu falo muito, né? Eu não percebi que foram 2 horas. Não, acho que não deu 2 horas ainda, mas enfim... Mas foi maravilhoso, Foi incrível. Gente, foi um prazer. É muito legal poder falar disso, poder trocar isso com vocês, assim, super... Não, e muito bom saber, né, que vem aí uma geração de pesquisadores, alunos. Na minha época, gente, não tinha coreano, né? E hoje tem. E não faz tanto tempo, assim, sabe? Tipo, e hoje tem, né? Então, fico muito feliz com isso. Saber que existe esse interesse de gente que tá olhando para fora do eixo, né? Que bom. A gente espera que o podcast também possa trazer cada vez mais. E se vocês fizerem outros coreanos, quem sabe vocês voltam de novo. Com certeza. Sim. As portas vão estar sempre abertas. Maravilha, gente. E para quem ouviu até agora, esses livros todos vão estar, né, linkados aqui embaixo para que vocês possam comprar, consumir, conversar com o pessoal. Eles são incríveis. Então é isso, né? É isso, gente. Obrigada. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Obrigadíssima. Tchau, tchau.